Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem em todas as nossas plataformas sociais. É uma honra estar aqui agora, neste momento, nesse evento de abertura do Simetria. Simetria, que é o maior evento brasileiro na saúde de ESG. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com esse jovem e brilhante governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Antes de passar a palavra para o governador, nosso convidado, a quem eu já agradeço muitíssimo a disponibilidade do seu tempo, o compartilhamento da sua inteligência, dos seus saberes com todos nós. Somos mais de 20 mil inscritos para assistir não somente ao governador, mas a todos os 230 convidados que estão conosco, compartilhando também os seus conhecimentos. Eu queria, antes de começar o Simetria, mais uma vez, reafirmar o meu profundo, eu diria, a minha profunda solidariedade com a família dos mais de 600 mil mortos que faleceram durante a pandemia de Covid no nosso país. Eu acho que o momento desse, como hoje, de começarmos a discutir num ambiente de inovação da saúde brasileira, é uma prova, um compromisso e uma demonstração de respeito àqueles que morreram e que não tiveram a oportunidade do acesso, muitas vezes, a um bom tratamento ou, infelizmente, não tiveram acesso à vacina tão salvadora que chegou no braço de muitos brasileiros e brasileiras até o momento. Eu queria deixar um abraço muito afetuoso nos familiares de todos e dizer que nós continuaremos aqui, na luta na saúde, a favor da ciência, a favor da vacinação, a favor da verdade científica e sempre solidário com todas as iniciativas que tenham o mesmo propósito. Eu tenho dito que eu também queria fazer uma pequena homenagem, governador, se me permite, antes de passar-lhe a palavra, que é a homenagem a Albert Sabin. Eu tenho, por essa grande figura humana, que foi o cientista que trouxe para o Brasil uma experiência gigante que deu origem ao nosso Programa Nacional de Imunização, quando ele descobriu as gotinhas mágicas que impediram a progressão da poliomielite ou a paralisia infantil, como era assim chamada quando eu era menino. E eu tive vários colegas do meu tempo de criança que contraíram a poliomielite e ficaram sequelados, mostrando que quando a ciência se une ao humanismo, a necessidade de contribuir para o desenvolvimento, não há por que negarmos a ciência sobre qualquer aspecto. Fica aqui a minha sugestão, governador, que aí no Rio Grande do Sul o senhor possa, em cada escola pública do seu estado, colocar uma pequena história de Albert Sabin, porque aquelas crianças que lá estão hoje certamente conseguem jogar futebol, conseguem correr, brincar de pique-esconde, de tantas coisas que toda criança gosta de fazer, porque aquelas gotinhas da poliomielite estão presentes, estiveram presentes nas suas bocas quando nasceram ou quando eram pequenininhos. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer muito aos profissionais de saúde que se dedicaram de corpo e alma ao trabalho diuturno durante esse período da pandemia, colocando em risco as suas vidas para proteger as nossas. Eu sou médico, mas já não estou mais na atividade assistencial. Eu reconheço nos meus colegas, eu tenho uma dívida de gratidão com eles e um orgulho muito grande de pertencer a essa categoria profissional. Portanto, agradecendo a todos, aos nossos patrocinadores, a todos que estão nos vendo e ouvindo. E eu fiquei muito emocionado de ver essa abertura agora também. O governador também deve ter ficado com esse avatar falando aí sobre a gente. É muito interessante ver como a inovação está entrando na vida cotidiana das pessoas. Parabéns à nossa equipe que desenvolveu de uma forma brilhante todo esse conteúdo que está sendo distribuído em todas as plataformas digitais. Dito isso, muito boa tarde, governador Eduardo Leite. É uma honra tê-lo conosco e o tempo é seu, o tempo que desejar para a sua apresentação e conversa sobre governança inclusiva e responsabilidade social nesse mundo globalizado que nós vivemos. Muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Josiê. Obrigado a todos que nos acompanham aqui. É um prazer poder participar deste encontro em que a gente discute por tantas frentes a questão da saúde, o acesso, que é especialmente debatido aqui, numa política pública de um serviço que deve ser prestado à população, que é uh, de uma complexidade e de uma urgência. Né? Você tem uma complexidade porque você envolve os três níveis de governo: o governo nacional, que é quem coordena e organiza esse sistema único de saúde, os governos estaduais e os governos municipais, especialmente nos municípios, a atenção primária sendo de responsabilidade dos municípios, em muitos casos, em muitos municípios, com a gestão plena da saúde, também a gestão da média, da alta complexidade, e você tem que promover essa governança com a participação também da sociedade civil, né, que se organiza, especialmente através dos conselhos de saúde, para que a gente possa encaminhar a gestão dos recursos de uma forma responsável com esses recursos, para atender a população. Tem uma complexidade e, ao mesmo tempo, tem uma urgência. Eu digo porque, bom, a gente passou agora a pandemia e ela deixa muito claro, né? A saúde precisa ser na hora que o cidadão precisa. A doença não avisa quando é que vai chegar e o atendimento de saúde precisa estar disponível e em condições de atender a população como um todo no momento em que é necessário. Só que você tem né, a demanda pelo acesso aos serviços de saúde por diversas portas de entrada, e você tem muitas questões que são mais urgentes, outras que nem tanto. Como é que você disciplina, como é que você consegue garantir que esse acesso seja viabilizado? Entra aí também a necessidade da inovação, da tecnologia, a telemedicina, a possibilidade de orientação, de suporte por conta de profissionais de saúde, especialistas que ajudem a orientar no acesso para quem que deve ser priorizado e aqueles que devem ser encaminhados ao que pode ser resolvido já na ponta, na atenção primária. A tecnologia pode dar um suporte essencial para isso, e a gente conseguir, desta forma, reduzir filas por consultas com especialistas e exames que são essenciais para o acesso a um tratamento que venha a se dar num hospital. Como nós falávamos aqui antes, né, José, se uma pessoa recorre a nós como cidadãos que temos maiores condições para conseguir uma consulta com um especialista, para conseguir um exame, pelas portas do SUS, muitas vezes se tem dificuldade desse acesso, depois consegue acessar o serviço, via de regra, muito bem prestado em bons hospitais que o país tem. Posso falar pelo Rio Grande do Sul, tem uma boa estrutura disponibilizada de atendimento na alta complexidade por hospitais filantrópicos, hospitais de santas casas, hospitais de caridade que são contratados, né? O Rio Grande do Sul tem essa característica de muito hospital filantrópico dando suporte para o SUS. Foi até uma diferença importante a favor da mobilização na pandemia, quando, se nós tivéssemos hospitais públicos diretamente gerenciados pelo governo, o Estado teria que fazer licitações e contratações mais complexas para robustecer o seu sistema de saúde, sendo feita essa prestação de serviços por hospitais contratualizados, hospitais universitários, hospitais filantrópicos, hospitais, como eu disse, santas casas, hospitais de beneficência, hospitais de caridade. O Estado contrata o serviço, né? Então ele diz o que quer, contrata o número de exames, de consultas, os leitos que têm que estar disponibilizados à população, e os hospitais se encarregam de se vão alugar equipamentos ou se vão comprar equipamentos. Claro que o Estado também disponibiliza equipamentos diretamente para que os hospitais tenham capacidade, estrutura para o atendimento, mas rapidamente a gente conseguiu reforçar a nossa estrutura, praticamente triplicando o número de leitos de UTI disponíveis no estado do Rio Grande do Sul, para que ninguém ficasse sem atendimento médico, sem o atendimento de um leito clínico, um leito de UTI, no momento mais crítico que a gente viveu
da pandemia. Então, quando a gente está falando sobre governança, né, a gente está falando sobre essa definição de responsabilidades de forma objetiva, clara, mas ao mesmo tempo a necessária interação entre esses agentes, o diálogo institucional organizado, fluxos bem definidos, processos bem definidos, o necessário follow-up, o acompanhamento, né, daquilo que foi contratualizado, que foi ajustado entre as partes, você acompanhar isso com rotinas bem definidas para garantir que o atendimento seja feito à população. Mas, sem dúvida, o desafio da saúde pública no Brasil, como no Rio Grande do Sul também, ele se encontra muito nesse atendimento de média complexidade, especialmente no que diz respeito às consultas com especialistas ou exames, né, clínicos que são necessários para que se acessem os serviços disponibilizados da alta complexidade, uma vez que, bem ou mal, as cidades têm, mais ou menos, os seus atendimentos na atenção primária, com um médico generalista que vai identificar ali um tipo de enfermidade que vai demandar uma consulta especializada e exames para que possa se dar a entrada nesse sistema de saúde para acessar um tratamento que seja adequado para uma determinada enfermidade. E aí é que a gente tem essas dificuldades ainda no Brasil, nessas consultas especializadas, nos exames, e onde nós apostamos muito na tecnologia, tanto do sistema de regulação que precisa, né, estar estruturado, e é um desafio ainda para o SUS, esse sistema informatizado, prontuário eletrônico, que é fundamental que a gente tenha, né, um sistema integrado de prontuários para que em qualquer posto de saúde, em qualquer hospital que um paciente, que um cidadão for atendido, você possa buscar o histórico deste paciente para que ele seja atendido de forma adequada, levantando os seus exames, as suas consultas realizadas, integrando essas informações e essa base de dados para dar o atendimento adequado a esse cidadão. Então, a tecnologia aqui precisa certamente ser muito utilizada de forma a melhor gerenciar esse conjunto de demandas para que seja dada a prioridade àquilo que efetivamente é prioritário, e para que isso possa acontecer, a gente precisa ter nesta organização desta fila, né, por esta ordem de prioridade. Ficou agora ainda por cima, tem um outro desafio que é circunstancial, que tem a ver com a própria pandemia, que retardou e dificultou, gerou um represamento de consultas e exames por conta da dedicação das estruturas de saúde para o atendimento à pandemia. Então, a gente está trabalhando também no Rio Grande do Sul na lógica de fazer uma expansão em parceria com as prefeituras para que a gente possa atacar essa demanda reprimida, né, fortemente, com expansão de atendimento para reduzir filas de consultas naquelas especialidades mais demandadas e nos exames mais demandados no nosso sistema de saúde aí ao longo dos próximos meses, uma vez que a gente tem agora uma situação mais controlada da pandemia. Mas, em síntese, no que nós falamos aqui sobre mundo globalizado, governança, compartilhamento, tem a ver com isso. Você compartilhar dados e informações, definir os fluxos e as rotinas de forma clara, objetiva, para cada um dos agentes envolvidos, e ter sistemática de gestão que permita esse acompanhamento, né, numa rotina do cumprimento da tarefa por cada uma das partes. Eu costumo dizer que dentro de um planejamento estratégico e dentro dessa definição dessas responsabilidades, é como quando a gente lança no mapa do aplicativo que a gente use aí, do Waze, do Google Maps, seja o que for, para encontrar os nossos caminhos, para onde a gente quer ir, né? A gente entende onde que a gente está, a gente diz para onde que a gente quer ir, e ali se traça uma rota e a gente monitora essa rota, né? Dobra à esquerda, em 200 metros dobra à direita, você fica monitorando. Se num determinado momento se apresenta um obstáculo e você tem que desviar da rota que estava planejada, você tem que saber naquele momento desse desvio e recalcular a rota. Isso, o que eu quero dizer com isso é que, assim como nós definimos as responsabilidades, a gente tem que monitorar para constantemente identificar eventuais desvios de percurso,
né, ou o que não foi atendido, para não descobrir só lá no final que a gente dobrou para o lado errado, para a gente descobrir no momento certo, naquele momento adequado, que a gente vai precisar recalcular, reorganizar, traçar um novo caminho em função de um desvio que se fez necessário, né, na rota inicialmente pretendida. Mas isso só se dá se você monitorar e acompanhar. Se não, é como traçar a rota no aplicativo e guardar o celular no bolso depois e não fazer o acompanhamento. Se perder no caminho, se tiver um desvio, não vai saber e só vai descobrir depois de um longo tempo que acabou indo talvez para mais distante do seu objetivo inicial do que para mais perto. Quando a gente tem uma sistemática de governança bem definida, a gente tem essas responsabilidades e tem que ter as rotinas dos encontros, do compartilhamento dos dados, das informações, para que a gente possa sempre garantir que está chegando mais perto e atingindo os objetivos e não nos desviando desses objetivos que foram traçados originariamente e sem gerar frustrações, portanto, para as partes que estão aí envolvidas. Nesse caso da saúde, isso demanda esta rotina, este encontro, este compartilhamento, porque você tem todo dia dezenas de milhares de pessoas precisando de atendimento. E na maior parte das vezes, a maior parte delas é atendida e bem atendida, mas sempre que uma apenas que não seja bem atendida, embora seja um percentual pequeno diante de um universo de milhares de pessoas, para aquela pessoa, para ela e para a sua família, é 100%. Não adianta dizer que, olha, uma falha em 10 mil, mas para aquela que falhou 100%. Então, isso gera angústias, apreensão, gera cobranças, e se você não tiver uma sistemática bem estabelecida de gerenciamento, de gestão, e como eu disse, a tecnologia aqui tem que ser uma forte aliada, mas a tecnologia não faz nada sozinha, né? Ela vai ser um instrumento, mas ela tem que ter alimentação, rotinas, processos definidos pelas pessoas que operam essa tecnologia, para que ela possa efetivamente ajudar a reduzir filas e encaminhar as soluções na área da saúde a contento das expectativas da população. Acho que essa é uma abordagem inicial aqui, vamos transformar isso num papo, né, José, para a gente poder colaborar aí com a nossa audiência. Muito bom, governador, muito boa a sua visão sobre a questão da governança no setor saúde. Aliás, sobre essa questão, eu tenho pensado um pouco, assim, sabe, governador, nós vivemos essa pandemia, agora pegando esse pedaço da pandemia, porque eu acho que essa pandemia nos ensinou muito. E nós identificamos logo de princípio, que nós tínhamos um problema de capacitação profissional. Nem todos os profissionais de saúde brasileiros estavam no mesmo nível de capacitação profissional. Então, nós não tínhamos um mapeamento das qualificações profissionais no Brasil que pudesse estar alinhados com as necessidades que os pacientes com Covid demandavam. Então, nós tivemos que aprender no caminho. Uma questão que me chamou muita atenção é que nós tínhamos um problema, portanto, educacional, de treinamento e capacitação, e nós tínhamos um problema de ciência e tecnologia. E eu vi muito pouco, ou quase nenhum envolvimento do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e da Tecnologia na condução geral dos problemas que identificávamos como problemas essenciais para o sucesso do combate à Covid. Eu lhe perguntaria, governador, o que o senhor aprendeu com essa pandemia de Covid no seu estado e o que o senhor faria diferente do que fez até o momento, se outra pandemia vier, e eu posso lhe assegurar, não posso lhe assegurar, mas eu posso afirmar que muito provavelmente virá uma nova pandemia em algum momento. Os cientistas da complexidade, que são pessoas estudiosas, dizem que certamente virá em algum tempo mais. Eles não precisam as datas, mas já definem com uma certa clareza que isso estará acontecendo num breve tempo. Não sabemos que brevidade é essa. Então, qual foi o legado que essa pandemia deixou para um político da sua envergadura, da sua experiência, e como formador de opinião que o senhor é,
o que o senhor faria de novo e qual foi o seu aprendizado em relação a ela? A grande dificuldade da pandemia era a falta de informações confiáveis sobre o que estava acontecendo. Estava todo mundo um pouco no escuro naquele momento, né? Diagnóstico, claro, a gente ninguém não estava no plano de governo de ninguém, mas além de não estar no plano de governo, pegou ainda um processo incipiente no Brasil de informatização, como a gente está falando aqui, de ter esses dados organizados em sistemas e bases bem estruturadas para que a gente pudesse ter o dedo no pulso, como eu digo, que é esse controle diário, instantâneo, de entendimento para se as internações estão aumentando, se estão diminuindo. A gente teve que fazer um grande esforço para, com rapidez, erguer um sistema que nos permitisse controlar as internações nos hospitais do Estado, quantas que eram por Covid, quantas que não eram, as suspeitas, os leitos clínicos, os leitos de UTI, tudo isso, esse domínio dessa informação, que era pouco clara, nebulosa ainda, difícil de ter de forma estruturada. Hoje nós temos os painéis de acesso público de forma muito transparente. O Rio Grande do Sul sempre esteve no topo aí do ranking da transparência nos sites que avaliam a transparência em relação ao Covid nos estados, e sempre tivemos essa preocupação para que esteja claro e acessível a toda a população o entendimento de qual é a situação, qual é o status sanitário, qual é a condição da pandemia no estado. Então, acho que eu sempre fui um grande defensor, um adepto aqui de política pública com base em evidências. Não pode ficar no achismo, no achômetro, né, sensações. Você tem que ter objetividade, porque quanto mais objetividade, né, menos espaço para contestações. A gente está vivendo um período difícil no Brasil de enfrentamento mesmo daquilo que é objetivo, cientificamente comprovado, que dirá quando você não tem objetivamente dados e informações para poder expor e amparar as suas decisões. A segurança do gestor numa situação crítica que exige tomadas de decisões duras, né, fortes, antipáticas, como a gente teve que tomar ao longo da pandemia, ela precisa estar respaldada numa base de dados sólida, organizada, que nos permita estabelecer esse plano de gestão. Acho que aí foi especialmente o desafio que a pandemia nos apresentou. Os primeiros movimentos foram... eu fazia reuniões todos os dias, durante a manhã inteira, no início da pandemia, com uma grande equipe de secretários, até que a gente conseguisse organizar esta rotina de um plano de contingência bem estruturado, com suporte em base científica, com dados organizados que nos permitissem fazer uma gestão de forma objetiva e clara das questões ligadas a distanciamento, da mobilização nos hospitais para a criação de novos leitos, para tudo aquilo que se fez necessário ao longo dessa pandemia. Então, o importante é nós conseguirmos avançar, como eu disse, né, a gente tem uma condição de acesso a ferramentas e de tecnologia que nos permitem ter essa gestão toda à vista e controlada sobre serviços, disponibilidade de equipamentos, das estruturas, dos recursos humanos. Tudo isso é fundamental que a gente tenha de uma forma bastante organizada para, diante de necessidades de outras situações, seja pandemia, sejam outros desastres, o que venha a acontecer, que precise de mobilização de recursos humanos, de estrutura, material, insumos, enfim, conseguir fazer essa gestão rapidamente, né? Ou seja, se você saber onde que tem determinado tipo de insumo para rapidamente conseguir ter a disponibilidade dele, onde que estão os profissionais, onde que está a estrutura instalada, e tomar decisões mais rápidas a partir de uma base, de um levantamento de dados que nos permita ter confiança para fazer essa gestão sem ficar na base do achismo. Perfeito. Muito bom ter esse planejamento executivo de mapear os recursos instalados, seja porque nós ficamos batendo cabeça, não foi? Aí foi o Brasil inteiro, todos os estados, realmente é como o senhor disse, não existia nenhuma evidência de que pudesse acontecer isso, embora quando começou na China e depois veio para a Europa, para os Estados Unidos, demorou aí uns 3, 4 meses para chegar no Brasil, é muito pouco tempo.
nós temos também que reconhecer que não é fácil organizar e mapear onde tem respirador, onde tem monitores, quem são os médicos, enfermeiros que estão qualificados. Isso demanda um tempo e eu imagino que esse é o tempo que agora o senhor está pretendendo executar através de um planejamento de levantamento de dados que possam lhe informar isso. É como o senhor falou da questão do acesso aos hospitais. É óbvio que quando as pessoas chegam nos hospitais, seja público, seja privado, nós temos muito bons hospitais públicos no Brasil. As pessoas jogam muita pedra no SUS, mas nós temos muito bons hospitais públicos no Brasil mesmo, para resolver assuntos não somente próprios, como contratados pelos governos. Aí o Rio Grande do Sul é um exemplo disso. Tem lá, contrata a Santa Casa, contrata um monte de hospital com leitos do setor privado para servir ao público através do SUS. Mas o problema está na questão do acesso do sistema de regulação. Esse sistema de regulação ele é um sistema muito ruim do ponto de vista de resultados, porque ele é uma caixa preta, sabe, governador? Nós temos no Brasil 220 milhões quase de habitantes, e um pouquinho menos de 50 milhões tem plano de saúde. Portanto, nós temos 170 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente de fazer um pequeno exame, um pequeno procedimento, ou uma cirurgia, uma coisa mais complexa, dependem do sistema público. E aí você bota o seu nome lá no negócio do CISREG e depois você não tem controle nenhum, sabe? Você está na fila, quando é que vai ser chamado. Tem gente que fica 3, 4 anos com câncer. Quando chama, já morreu. Então, a gente precisa dar mais transparência a esse dado, a essa informação, integrar, como o senhor falou, integrar as informações, para não haver redundância de exames solicitados, gastos desnecessários, um desperdício gigantesco que não se integra a informação básica através de um prontuário eletrônico único, como o senhor bem está aí falando, que imagino que o Rio Grande do Sul já deva estar iniciando alguma coisa nessa direção, tentando fazer essa integração. É muito bom ouvir o senhor dizer sobre isso, porque eu acho que aí no Rio Grande a gente pode ter um bom projetinho piloto para executar coisas. Por exemplo, eu estava lendo hoje no jornal Globo, governador, que um estudo, eu não me lembro de qual instituição, não me lembro qual foi a instituição, de que esse período de paralisação das escolas levou crianças do ensino fundamental a uma situação de analfabetismo real, não é digital, não, é analfabetismo mesmo. As crianças perderam a capacidade de ler e escrever, porque ficaram 2 anos sem aula. E esses 2 anos sem aula, somente com aula digital, muitas vezes não é um programa que foi feito para ensino digital. Foi quebrado um galho ali de fazer alguma coisa acontecer, os professores de uma maneira muito bacana, se dedicando, tentando, enfim, suprir essas dificuldades, mas, obviamente, que não tinham ferramentas tecnológicas inovadoras, modernas, com inteligência artificial, com ajuda de algoritmos para poder alavancar o ensino das crianças de uma forma digital. O que o senhor pensa, se é que ainda dá tempo? Eu sei que o seu mandato já está mais um ano ainda pela frente, mas é um ano que tem que ser feito alguma coisa para as crianças que perderam a escola durante esse tempo todo. Como é que o senhor está estudando isso, vendo isso e executando o quê? A gente anunciou recentemente um investimento bastante robusto para fazer essa recuperação de aprendizagem. São várias frentes, não tem uma bala de prata, né? São várias ações concatenadas para que a gente possa fazer essa recuperação emergencial do período em que a educação acabou sendo especialmente afetada. Desde uma bolsa de permanência, um valor pago aos alunos das famílias de renda mais baixa para garantir que elas estejam na sala de aula. Então a gente vai pagar as 80 mil alunos, né, do ensino médio do estado do Rio Grande do Sul, uma bolsa de R$ 150 mensais, em busca da garantia da permanência desses jovens na sala de aula. Também fizemos uma expansão da carga horária das aulas de português e matemática, que são as disciplinas que
cujos conteúdos precisam mais estarem apropriados, né, não sem demérito de nenhuma outra, mas são aquelas que precisam, que desenvolvem a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade de interpretação de uma pessoa, de um cidadão. Nós aumentamos a carga horária dessas disciplinas, inclusive fizemos a contratação de 4.000 professores extras para poder reforçar a carga horária dessas disciplinas. Vamos disponibilizar no ano que vem, estamos fazendo agora uma consulta aos estudantes para ajustar, formatar um quarto ano do ensino médio. Não é exatamente um quarto ano regular, mas é, na verdade, a disponibilização para os alunos que saíram do ensino médio, que estão saindo do ensino médio, de cursos de reforço aos conteúdos que acabaram sendo comprometidos. Então, vai se disponibilizar uma série de conteúdos, cursos para esses alunos no próximo ano. Tecnologia que é acoplada, novos computadores, disponibilização de plataformas de ensino à distância. Tem uma série de itens aqui que o Estado trabalha para poder recuperar esse aprendizado, mas principalmente formação dos professores para lidar com isso tudo também. A gente contratou e tivemos apoio da iniciativa privada para cursos de qualificação, capacitação dos nossos professores para essa nova realidade em que eles precisam retomar esse aprendizado que deixou de ser feito nesse período. E estamos, inclusive, remunerando com bolsas também os professores para incentivar essa requalificação, essa recapacitação para lidar com essa realidade extraordinária. E muito um investimento também importante no diagnóstico, né? Porque para ajustar todas essas políticas públicas, quais são os conteúdos, onde que deve se reforçar, é fundamental, como a gente estava conversando aqui, ter base de dados que nos apoiem o que precisa ser mais reforçado. Por isso que a gente fez um processo que a gente chama Avaliar é Tri, né? Que é no processo de avaliação com provas e com acompanhamento, escola por escola, identificando turma por turma e aluno por aluno, onde que estão as maiores fragilidades. E além de fazer esse diagnóstico, um sistema de gestão também é utilizado para ajudar e dar suporte aos professores de usar essas informações. Porque não adianta fazer a avaliação e guardar a avaliação numa gaveta. Ela tem que ser utilizada como instrumento de gestão. Então a gente tem uma estrutura técnica dando suporte para os professores para dizer, nessa turma o que mais se verificou é deficiência nesse tipo de conteúdo. E dando todo o suporte para o professor de como que ele deve então abordar aquele conteúdo, quais conteúdos e de que forma que ele pode abordar para ajudar a recuperar essa turma com os conteúdos que se identificam. Então, esse processo de avaliação ele é fundamental para que a gente possa ajustar o processo de ensino para aquilo que mais vai fazer diferença. Senão, a gente pode estar lá reforçando conteúdos que, na verdade, não precisaria, enquanto outros que são mais urgentes e que deveriam estar sendo reforçados acabam ficando de lado. Esse processo, a gente está falando aqui de governança, né? Você tem que ter nessa governança toda essa, mais uma vez insisto, base de dados, quais são as evidências, o que se verifica como maior fragilidade e fazer customizado a cada uma das turmas, nesse caso, qual é o processo que deve ser implantado e gerenciado de recuperação dessa aprendizagem de acordo com o que se observa sejam as suas maiores fragilidades. Governador, eu sei que o senhor já tem um tempo disponível curto para encerrar aqui conosco, já foi demais a sua disponibilidade, mas eu ainda vou lhe subtrair alguns poucos minutos para a gente concluir a nossa conversa aqui. Um dos assuntos que tem preocupado em todo mundo é a questão da implantação da inteligência artificial com seus algoritmos, gerando desemprego e miséria no mundo, através das populações não qualificadas para esse novo mundo digital em que nós nos encontramos. Paralelamente, do ponto de vista da governança, nós temos também uma dívida muito grande de inclusão social, e o nosso evento que o senhor está tendo, eu estou tendo a honra de tê-lo como na abertura, é sobre ESG, é sobre questão ambiental, sobre a questão de responsabilidade social e de governança. Falamos muito de governança, falamos um pouco, não falamos de questões ambientais, mas hoje pela manhã já conversamos bastante sobre isso, com o Zé Roberto Marinho. Então eu vou lhe
eu vou explorar um pouquinho nesse finalzinho de tempo sobre responsabilidade social. Como é que o senhor avalia que nós possamos incorporar inovação e tecnologia sem causar um desastre, como parece ter sido da Revolução Industrial, que jogou na vala do desemprego milhares e milhares de artesãos, e agora seriam milhões e milhões de pessoas subqualificadas? Como poderemos enfrentar isso? E, junto com isso, qual é a sua ideia para incluirmos os negros e as mulheres na gestão pública do seu Estado? E o que o senhor recomendaria para a inclusão de pessoas, as mulheres e os negros, que eu acho que é uma dívida social grande que a sociedade brasileira tem de inclusão, para que elas possam assumir o papel de liderança que lhes é de direito, tanto quanto aos homens que já exercem atualmente. Eu queria que o senhor, concluindo sua participação, pudesse falar um pouquinho dessas duas situações, de como impedir, ou qual é a sua visão de como, pelo menos, reduzir o impacto da inteligência artificial e que tanto medo tem causado às pessoas na questão do desemprego, da miséria, da fome, e como tornar equânime a participação de homens e mulheres na sociedade brasileira. É até mais grave do que o que a gente vivenciou na Revolução Industrial. A gente não, né, que o mundo vivenciou, porque naquele tempo, em primeiro lugar, foi um período de tempo maior, né, uma transição mais lenta do que o que a gente está vivendo agora, que é muito mais rápido, né, as mudanças são muito mais rápidas, e os empregos, vagas, oportunidades de artesãos eram suprimidas, mas as vagas para as quais se abriam oportunidades para operários numa indústria eram de fácil capacitação daquele artesão. Era mais fácil capacitar um artesão para trabalhar como um operário numa indústria do que é agora o que a gente vivencia, porque o operário foi substituído por um robô e se abrem novas vagas e oportunidades nesse mundo pela frente que a tecnologia proporciona, mas o nível de qualificação, a complexidade é muito maior. Você não consegue, como fazia a qualificação de um artesão para trabalhar numa linha de produção, fazer de um operário para o mundo da programação e para a codificação. É bem mais complexo e muito mais rápida essa mudança, e é por isso que as pessoas vivem num nível de ansiedade neste mundo de profundas transformações, e até por isso que a gente visualiza um mundo em que há mais, vamos dizer assim, vulnerabilidade para populismo, para demagogia, porque as pessoas estão fragilizadas, ansiosas, angustiadas com que espaço que elas vão ter nesse mundo e começam a procurar culpados para depositar, né, a culpa dos problemas que se apresentam nesse novo mundo, e aí vem a responsabilização de imigrantes, de minorias, né, como se fossem eles os culpados, quando na verdade é uma transformação tecnológica que está afetando a todos. É isso que a gente tem que ter clareza. Bom, aí que vem a urgência da visão sobre a educação, para a gente não perder mais ninguém. A gente precisa rapidamente transformar a nossa educação para despertar as capacidades, o raciocínio lógico necessário, as habilidades para esse novo mundo, para os empregos dessa nova economia. A gente precisa formar as novas gerações para isso, mas estarmos cientes também de que tem uma parte da população para a qual, infelizmente, não haverá tempo dessa qualificação. Bom, e aí o Estado, o poder público, tem um papel de dar o suporte, de apoiar, mas não apenas financeiramente, mas também de encontrar oportunidades outras, diversas demandas novas que surgem, desde cuidar de pessoas idosas a cuidar da praça do seu bairro, seja o que for, porque não se trata apenas de uma ocupação, de conseguir transferir renda, se trata de como ocupar essas pessoas, né? De dar sentido de pertencimento, de utilidade do ponto de vista social para essas pessoas Uma economia serem cidadãos, né? humanitária, não é, governador? Então não é só renda, é renda, sem dúvida, mas é também dar a elas a ocupação que lhes Perfeito. permita viver com o sentimento de pertencimento, de utilidade. É um desafio grande, não tem respostas acabadas para isso, mas entra nessa questão aquilo que você trouxe aqui sobre mulheres, negros, eu diria população LGBT e tantas outras
minorias, que no caso muitas são maioria, como a gente está falando aqui das mulheres, por exemplo, e que também entra nessa vertente uma necessidade dos governos ajudarem a formar essa consciência de que essa diversidade que a gente tem na nossa população, ela é uma força e não é uma fraqueza. O povo brasileiro é mais forte, mais criativo, mais rico por ser diverso. Se fôssemos todos com uma mesma característica, seríamos um povo que olharia apenas por um ângulo os problemas. Por sermos um povo diverso, com diversas culturas, diversidade religiosa, diversidade étnico-racial, cultural, isso nos faz um povo com mais criatividade. E por isso, sim, governos devem ter políticas que estimulem a participação desses públicos, as cotas de forma organizada para a participação. Nós estamos avançando nessa direção também no Rio Grande do Sul, organizando essas políticas de cotas de participação em governo. Nós entendemos que isso é fundamental, o acesso a crédito facilitado para empresas que tenham como no seu capital social mulheres na liderança. Enfim, a gente tem uma série de políticas ajustadas para promover essa inserção e o maior empoderamento desses grupos e assim ajudar a haver esse reconhecimento de que essa diversidade é um valor que deve ser ressaltado e não uma fraqueza a ser combatida. Governador Eduardo Leite, foi uma grande honra tê-lo conosco. Eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que estão nos vendo, nos assistindo e que estarão também vendo nas nossas plataformas sociais estão muito felizes de ouvir de um político jovem como o senhor, com uma visão de mundo tão moderna, incute em todos nós a esperança de que esse país pode dar certo, ele vai dar certo, e nós temos que estar todos juntos, trabalhando com esse propósito, com esse objetivo de transformar o nosso país num lugar melhor para se viver, onde a gente possa ter a alegria de ter a vida que sempre quisemos ter, uma vida solidária, enfim, uma vida que agrada a todos nós. Muito obrigado, governador Eduardo Leite, seja muito feliz na sua vida pública, na sua vida privada, que Deus lhe proteja, que tenha saúde e vida longa. Um abraço e muito obrigado mais uma vez.